Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, mais uma vez, o nosso Senhor nos mostra a bênção de termos a pregação da palavra em série, tanto na manhã como à noite. Nas manhãs, geralmente, o Antigo Testamento, e à noite, o Novo Testamento. E hoje, aprove a Deus nos dar um texto que fala sobre o nascimento de um menino. E é no Espírito Santo, então, que vamos ver o que essa palavra tem para nós hoje, tantos anos após esse nascimento tão abençoado e tão necessário. Gênesis 21, eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem de hoje de manhã será apenas até o versículo 21. Gênesis 21, todo o capítulo, como leitura, mas o sermão até o versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto.
e sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, glorioso e gracioso, obrigado pelo nascimento de Isaac. Nos ajuda, ó Deus, agora a entrar no clima, no contexto deste texto. Precisamos nos lembrar que, desde o capítulo 12, esse menino foi prometido. E tantas coisas aconteceram na vida de Abraão e de Sara, até que o momento de extrema felicidade acontecesse. E ele aconteceu, foi registrado, não é uma fábula, mas temos a plena convicção de que sem o nascimento de Isaac, a história da redenção não seria possível. Nos ajuda a entender hoje, ó Deus, não apenas como o Senhor é fiel e continua cumprindo as suas promessas, mas principalmente como o Evangelho, ele é completo e integral. E infelizmente hoje, muitas pessoas conseguem ver apenas metade do Evangelho. Metade do Evangelho não nos mostra o verdadeiro Cristo. Metade do Evangelho não nos mostra a cruz do Calvário. Metade do Evangelho continua sendo representada por meio de um Natal falso e satânico, como celebrado por tantos ontem e ainda hoje. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus, o descendente prometido. É que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nada podia ser mais irônico do que 2 eventos que aconteceram agora há semanas, 2 semanas atrás no máximo. Todos aqui ficaram sabendo do terrorista islâmico que sequestra um caminhão, assassina o motorista do caminhão, supostamente depois de uma luta, e invade uma feira natalina lá em Berlim, matando algumas pessoas e deixando tantas outras feridas. Um muçulmano invadindo uma feira supostamente cristã e deixando uma mensagem para a posteridade, como o islamismo, como os muçulmanos verdadeiros devem acabar com os cristãos, com os infiéis, com os que eles chamam hoje de os cruzados, os herdeiros das cruzadas. E uma outra notícia, talvez, que tenha passado um pouco despercebida, foi a decisão da ONU em não permitir mais que Israel construísse nos assentamentos que pertencem à Palestina, aos palestinos. E apareceu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticando muito o presidente atual dos Estados Unidos, Obama, que poderia ter vetado na ONU. Os Estados Unidos têm poder de voto na ONU para que essa decisão não fosse tomada,
mas essa é exatamente a postura política externa dos Estados Unidos hoje, de que haja ali um território israelense e um território palestino, algo que Israel sempre lutou contra. Então você olha para essas duas coisas, e nós não estamos aqui para debater exatamente essa questão, mas para mostrar que nessa semana que se passou, nós vemos consequências daquilo que aconteceu lá nesse capítulo que nós acabamos de ler. Milhares de anos atrás, quando Abraão precisa mandar seu filho querido Ismael embora. E nós já vimos aqui nos capítulos anteriores de Gênesis, como Ismael é o pai dos muçulmanos e do islamismo hoje. Nós olhamos para esse texto e ele parece estar fora de contexto. Se nós escrevêssemos a Bíblia, nós provavelmente não colocaríamos esse grande nascimento aqui, colocado pelo Espírito Santo na pena de Moisés como que num sanduíche. Nós vimos já há algumas semanas, Gênesis 20, como Abraão está aqui lidando com Abimeleque, e a partir do versículo 22 do capítulo 21, nós vemos mais uma vez Abraão lidando com Abimeleque. Nós estudaremos isso semana que vem, se Deus assim permitir. Ora, esse evento, ele é muito mais importante, cremos nós, do que como ele é colocado aqui. Parece que a expectativa dada ao leitor desde Gênesis 12 se torna aqui até anticlimática. Parece que Isaac estava sendo aguardado de tal forma que aqui ele simplesmente nasce. A promessa simplesmente é cumprida. E graças a Deus não somos nós que escrevemos a palavra de Deus, mas sim o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo e de autores fiéis, que nos mostram então a importância exata da localização desse texto. E que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã é exatamente o seguinte: Deus é sempre fiel às suas promessas, manifestando graça ao seu povo, mas também aos inimigos. Deus é sempre fiel às suas promessas, manifestando graça ao seu povo, mas também aos inimigos. Nós vamos ver, principalmente essa segunda parte, mas também aos inimigos. Como assim? Não parece se encaixar muito bem com a nossa noção do que é graça. Mas nós veremos como isso é importante hoje, a partir desse texto. Importante hoje, para entendermos não só a história da humanidade, eventos como aqueles que eu citei, mas como o Evangelho continua sendo a única esperança, tanto para muçulmanos, como para cristãos, como para qualquer tipo de pessoa. Nós veremos esse texto dividido em duas partes bem claras, e aqui o trocadilho que o Espírito Santo faz nos ajuda na divisão. Dos versículos 1 a 7, nós temos aqui o sorriso da alegria. O sorriso da alegria. E dos versículos 8 a 21, uma porção maior, nós temos o sorriso da zombaria. O sorriso da alegria e o sorriso da zombaria. Leamos mais uma vez então, versículos 1 a 7. E vejamos aqui a graça maravilhosa do Senhor, por meio do nascimento de Isaac, o cumprimento da promessa gloriosa. Gênesis 21, de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão
que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Esse texto está repleto, está transbordando de graça. E ele começa nos mostrando essa linguagem logo no início do versículo 1. Visitou Yahvé a Sara, o Deus do pacto, Yahvé, Jeová, visita a Sara. Como eu falei, parece aqui que Deus coloca repentinamente o cumprimento da promessa. E se nós não formos bons leitores, a gente vai achar que sim, é um momento anticlimático. Porque nós estamos acostumados com fogos de artifício. Nós estamos acostumados com grandes coisas acontecendo. Nós estamos acostumados, ou talvez queiramos estar acostumados com a ideia de visitação do Senhor de forma mirabolante. Mas não é o caso. Uma promessa tão aguardada, há quase 3 décadas, acontece de repente. Ela finalmente concebe. Estávamos perdendo as esperanças. Abraão e Sara já demonstraram tanta incredulidade em relação a essas promessas, por isso tantas coisas aconteceram no caminho. Mas o Senhor é fiel. Ele vai cumprir a sua promessa. E a graça de Deus, ela é manifestada não de forma mirabolante. Os nascimentos dos nossos filhos, quando bem planejados, eles são muito mais exaltados do que esse aqui de Isaac. Não. Aqui, a graça do Senhor é manifestada da forma mais singela possível. É assim que você experimenta a graça de Deus diariamente. Nós falamos, quando ganhamos um carro, né? É graça de Deus. Quando fazemos uma viagem, é graça de Deus. Quando alguma coisa mirabolante acontece em nossa vida, é graça de Deus, e sem dúvida é. Mas e o pão de cada dia? E você acordar? E você estar aqui, agora, nessa manhã? E todos os livramentos que o Senhor nos dá e dos quais nós nem nos lembramos muitas vezes, porque não foi um livramento extraordinário. E a graça do Senhor nos mínimos detalhes. É graça sobre graça, é graça diária, é graça abundante, é graça singela. E aqui nós vemos essa graça ainda manifestada de várias formas. A primeira delas é a graça do Senhor no cumprimento de sua palavra, exatamente como ele disse. Graça do Senhor em nossas vidas. Podemos confiar em Deus, porque a sua palavra não pode mentir. O que a palavra de Deus diz é verdade. Deus havia prometido, apesar das circunstâncias, apesar da impossibilidade, ele vem e cumpre exatamente o que ele disse. Isso é um atributo comunicável de Deus. Confiança, que é maravilhosa de Deus em nossas vidas. Antigamente, a palavra de um crente era suficiente para que algo fosse estabelecido. Hoje, a palavra de um crente não consegue nem sequer um plano de financiamento para comprar um imóvel ou qualquer outra coisa. Como vai a graça de Deus, que cumpre as suas palavras, e nós deveríamos fazer o mesmo? A graça de Deus aqui é manifestada também no tempo exato. Nós somos imediatistas cada vez mais. Nós olhamos para Abraão, para Sara, e nós não conseguimos entender como é que um casal tão velho consegue confiar em Deus e esperar quase que 25 anos, na verdade quase 30 anos, para que eles finalmente tivessem um filho. Como eu mencionei, eles erram muito, eles demonstram impaciência e incredulidade. E nós, como é que temos aguardado no Senhor? O tempo sempre é de Deus. A providência do Senhor é perfeita. As coisas acontecem exatamente no momento em que devem acontecer. E você sabe muito bem
disso. Quando você tenta antecipar uma bênção, ela deixa de ser uma bênção. Ela acaba se tornando, às vezes, até mesmo uma maldição. Nós vemos isso aqui nesse capítulo. Veremos o segundo ponto. Como a tentativa de Abraão de antecipar a promessa traz consequências terríveis e permanentes para o próprio povo de Deus. Aguarde no Senhor, espere no Senhor. O tempo é dele. Ele é muito mais sábio do que nós somos. A graça de Deus, então, ela cumpre exatamente a palavra prometida. Ela é a ordinária do Senhor. Nós estamos cercados por graça extraordinária do Senhor, mas a nossa correria, o nosso dia a dia, nos fazem esquecer disso. Nós achamos que o sol se levanta e ele se põe meramente por uma relação natural. Sim, é natural. Mas quem é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? É Deus, no seu Filho, pelo poder do seu Espírito. As nossas vidas são espiritualmente mais extraordinárias do que nós conseguimos pensar e até perceber. E essas coisas são manifestadas, obviamente, quando uma mulher de 90 anos de idade consegue no seu útero, que já era estéril, conceber um filho. Você realmente acredita nisso? São nessas horas que o cristianismo é testado. São nessas horas que a nossa fé é provada. Você realmente, nessa manhã, acredita que uma senhora idosa como Sara teve no seu ventre um bebezinho que ficou ali por algumas semanas e depois nasceu de fato, como descrito aqui nessa palavra? Sim, aconteceu. Sim, foi um milagre. Sim, a ciência ou qualquer tipo de naturalismo não poderiam realizar aquilo que só Deus consegue, só Deus é capaz. Mais uma vez, se eu creio nisso, como é que eu posso achar que o tempo de Deus não está certo? Como é que eu posso achar que Ele não vai cumprir alguma parte de sua palavra? Ele vai. É o Senhor. Ele fez isso com vontade. E aqui é interessante, então, porque a graça de Deus, ela é manifestada de todas essas maneiras, mas aqui, no versículo 4, nós temos uma ação de Abraão que mostra que essa graça, então, ela sempre é seguida por obediência pactual. Os versículos de 1 a 7 vão nos mostrando todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, mas aqui no versículo 4 nós precisamos reler. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Isso aqui completa a mensagem da graça. Nós queremos graça, nós buscamos graça, nós precisamos de graça, mas parece que é só isso que o crente busca. Nós olhamos para as promessas e ficamos maravilhados com o fato de que Deus continua cumprindo-as. E sim, nós cantamos, firme nas promessas, assim vamos continuar, assim vamos perseverar. Mas as promessas não excluem obediência. A graça de Deus, ela não retira de nós a obrigação de cumprir aquilo que Deus ordena. Na verdade, é um reflexo da graça em nós. Nós buscamos muito o cumprimento das promessas. Nós buscamos demasiadamente a graça de Deus, mas não a obediência a Deus. Isso é bem simples. Como são as nossas orações? Como são as nossas súplicas? Como são as nossas petições? Ou, de uma forma mais geral, como é a nossa vida? É uma vida que busca a bênção pactual dos sacramentos, por exemplo?
Nós temos aqui o sacramento da circuncisão, na antiga aliança, o sinal do pacto. Mas Abraão tinha a obrigação e o dever de circuncidar o seu filho recém-nascido ao 8º dia. Graça e obediência não são excludentes. Eu poderia até dizer que a nossa obediência é proporcional ao tamanho da graça que nós recebemos do Senhor. Ora, a graça do Senhor que nós recebemos é muito maior do que a nossa obediência, obviamente. Isso demonstra, então, o quanto nós precisamos ainda buscar essa obediência pactual ao Senhor. E, finalmente, ainda até o versículo 7, nós vemos que essa graça de Deus, ela inevitavelmente gera alegria. E aqui eu tenho certeza absoluta, a não ser que alguma coisa muito trágica tenha acontecido, você nunca foi a uma maternidade visitar alguém e ali você não tenha encontrado um momento de alegria, de banquete, de comilança, de fartura. Nasceu o meu filho, nasceu a minha filha, vamos celebrar. Meus irmãos, mais alegre do que qualquer nascimento é esse nascimento aqui. O nascimento de Isaac não foi o nascimento de mais um judeu, de mais um que faria parte daquele plano de Deus em formar um povo para ele. Não. Nós precisamos ousar dizer nessa manhã que se Isaac não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui. Esse é o tamanho da alegria. Esse é o tamanho da exultação. Esse é o tamanho da felicidade que nós devemos ter nessa manhã. Ao sermos lembrados de que Isaac é demonstração da tremenda graça de Deus pelo seu povo. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que não olha para nós segundo os nossos pecados, mas segundo a sua fidelidade, gerando alegria em nós. O que gera alegria em você? Ora, eu sei que tem muita gente viajando, mas se o culto hoje está com essas pessoas, eu fico imaginando do domingo que vem, que é depois do Réveillon. Talvez o conselho precisasse até rever a situação. E por que eu estou colocando isso? Porque certamente nós nos alegramos ontem. Você se alegrou talvez até com uma bebida alcoólica, não tem problema nenhum nisso. Você talvez se alegrou com um banquete farto que você tenha tido. Se alegrou com algumas coisas que realmente geram felicidade. Mas muitas pessoas que ontem se alegraram, talvez até um pouco mais tarde, com algumas coisas, não estão aqui hoje para se alegrar com aquilo que realmente importa. A alegria por causa do nascimento de Isaac. A alegria por causa do nascimento do filho da promessa. E sem dúvida alguma, nós temos aqui apenas um tipo daquele nascimento ainda mais importante, que gerou ainda mais alegria, o nascimento do Filho de Deus. Paulo faz essa conexão lá em Gálatas. A promessa era para Abraão e o seu descendente. Olha, até Malaquias, até o fim do Antigo Testamento, nós entendemos que o descendente é Isaac, o descendente é Isaac, o descendente é Isaac. Mas Paulo fala lá, o descendente não é Isaac, o descendente é Cristo. Isso é alegria, isso é felicidade, isso é incomparavelmente mais satisfatório do que qualquer coisa que nós tenhamos experimentado nesses dias e até mesmo ontem à noite.
Percebam que todas essas manifestações da graça se encaixam perfeitamente com o nascimento de Cristo. A graça de Deus no cumprimento exato da sua palavra. Ele prometeu que o Messias viria. Ele veio. O cumprimento, ou a graça do Senhor no cumprimento do tempo exato. Ele nasceu na plenitude dos tempos. A graça do Senhor em algo extraordinário. Se nós cremos que uma mulher de 90 anos concebeu um filho em seu ventre, quanto mais uma virgem conceberia um filho no seu ventre? E é engraçado, meus irmãos, eu perguntei anteriormente se vocês creem que Sara teve Isaac de fato da forma como teve. Muitos que se dizem cristãos hoje não acreditam nisso. Eles dizem que é uma forma que a Bíblia traz para mostrar que o nascimento realmente aconteceu, mas não foi por milagre. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles afirmam que o nascimento de Jesus não foi virginal. Que Maria não era uma virgem quando Jesus foi concebido ali. É apenas uma linguagem metafórica para mostrar o que Deus fez por um meio natural. Pastores defendem isso. Teólogos defendem isso. E nós continuamos achando que o Evangelho, ensinado dessa forma, é capaz de salvar ou de trazer alegria a alguém. O nascimento de Jesus foi miraculoso. A graça de Deus é realizada de forma extraordinária nele e também seguida por obediência pactual. O Senhor Jesus Cristo, é-nos dito em Colossenses, foi circuncidado na sua cruz. E além disso, teve uma vida de obediência pactual perfeita, nos dando essa justiça que nós jamais poderíamos conceber ou conquistar. E finalmente a graça de Deus gerou alegria imensa no nascimento de seu filho. O que os pastores fizeram, os anjos, aquela imagem maravilhosa, demonstrando a alegria que nós deveríamos sentir todos os domingos. Todos os domingos. Quando nós celebramos, de fato, a vitória do Salvador. Meus irmãos, é interessante notar que até o versículo 7, todas essas características da graça de Deus, que falam de uma mensagem do Natal de Isaac, elas se encaixam perfeitamente no Natal da Ana Maria Braga, no Natal da Globo, no Natal da Feira Natalina de Berlim. Essa graça, esse Deus, esses milagres, essas coisas mágicas, se encaixam perfeitamente com pinheiros, trenós voadores e coisas do tipo. Mas a mensagem do Evangelho não termina no versículo 7. A mensagem do Evangelho aqui, em Gênesis 21, não termina no versículo 7 em uma graça barata, que as pessoas não entendem direito. A mensagem do Evangelho, ela continua aqui nesse texto, a partir do versículo 8. A mensagem natalina das Escrituras, ela é mais completa, ela é mais integral. E ela não é aceita por aqueles que continuam celebrando um falso Natal. Eu vou provar isso para vocês agora. E eu espero que essa mensagem seja aceita por vocês. Como um comentarista chamou Sara de Maria do Antigo Testamento, de fato, a tipologia, a semelhança é tremenda. Não por acaso. O nascimento de Isaac é fundamental para o nascimento de Cristo. Mas isso não é o Natal celebrado por milhares ou milhões de pessoas nesse mundo, principalmente no nosso mundo ocidental. Por isso é importante nós vermos agora o sorriso da zombaria.
E nós não vamos ler tudo até o versículo 21, eu vou lendo à medida que vamos caminhando. O sorriso da alegria, ele é contrastado agora com o sorriso da zombaria. Da onde nós tiramos isso? Ora, os versículos 8 e 9 nos mostram o contraste com o que aconteceu nos versículos anteriores. Nós vemos aqui no versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Vejam só, aqui nos versículos 1 a 7 nós temos a graça de Deus gerando alegria. O nome do menino era Isaac, não só porque Deus mandou que assim fosse, mas Isaac, vocês sabem, significa sorriso, risada. Abraão e Sara riram lá atrás da promessa de Deus. Até parece que um velho pode ter um filho. Até parece que uma velha pode ter um filho. Agora o sorriso vem de forma diferente. Agora o sorriso vem até, talvez um pouco sem graça. Ah, é verdade, Deus cumpre as suas promessas. Agora o sorriso vem com muita alegria mesmo. Deus dá filhos a mulheres velhas como Sara para cumprir a sua promessa. O sorriso de alegria é contrastado aqui com o caçoar de Isaac. A palavra, o verbo aqui, caçoar, poderia ser traduzido como o filho de Agar, a egípcia, isaqueava de Isaac. Ele tinha uma risada caçoando, zombando de Isaac. Uma risada já de um adolescente. Nós temos aqui a diferença de mais ou menos 10 anos entre Isaac e Ismael, cujo nome não é mencionado aqui. Percebam, é o filho de Agar, é o menino, o rapaz. E o Espírito Santo intencionalmente, então, está tirando Ismael de cena para colocar Isaac. Mas Ismael não quer sair de cena. Ismael também é filho de Abraão. Promessas também foram feitas a Ismael. E como um bom adolescente, não apenas maltratando o seu irmãozinho caçula, ele vai além. E lá em Gálatas, como nós lemos, Paulo interpreta como se Ismael estivesse perseguindo a Isaac. Nós já leremos esse texto mais uma vez. O filho de Agar é aqui o representante de todos aqueles que naquela época, ou em qualquer outra época, inclusive hoje, continuam caçoando, não só de Isaac, mas de Cristo, e principalmente do pacto de Deus. Ele zomba, ele caçoa, ele persegue. E da mesma forma, então, que nós vemos semelhanças tremendas entre o nascimento de Isaac e o nascimento de Cristo, nós continuamos vendo aqui semelhanças entre Isaac e Cristo. Vocês conhecem o Evangelho de Mateus? O que é que nos é descrito logo após o nascimento de Jesus? O que é que ele precisa fazer? Porque Herodes caçoava do menino. Porque Herodes zombava do menino, porque Herodes perseguia o menino. Herodes manda matar todos os meninos, bebês, abaixo de 2 anos daquela região, para que Jesus estivesse ali então no meio e ele acabasse com qualquer oportunidade do rei dos judeus de se levantar. Jesus, bebezinho, precisa ser levado para o Egito. E isso não muda. Talvez ele tenha tido algum tipo de paz na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Mas nós sabemos exatamente o que começa a acontecer quando ele assume o seu ministério público aos 30 anos de idade. Ele é zombado, ele é caçoado, ele é perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos anciãos.
pelos líderes religiosos da época. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Quem eram os mestres da lei? Senão aqueles que representavam o que Ismael sempre representou na vida de Abraão, na vida do povo de Deus. Aqueles que ensinam ainda hoje a salvação por obras. Salvação por qualquer outro tipo, que não a graça do Senhor somente. Esse é o evangelho completo. O evangelho que nos ensina, sim, que é somente por graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E todas as vezes que ou Abraão ou qualquer um de nós se levanta para praticar uma religião de obras, nós estamos nos levantando contra o próprio Cristo. Nós sofremos as consequências desses erros. E é por isso que aqui, então, Deus faz algo que Papai Noel jamais faria. É por isso que aqui o Evangelho está completo. Nós vemos aqui, diante dessa situação, o adolescente Ismael claramente não poderia conviver com o bebezinho Isaque. Alguma coisa muito ruim aconteceria. Isaque precisa ser preservado. A descendência, a promessa vem por meio dele e não por meio de Ismael. O que precisa ser feito? Manda Ismael embora. Nós vemos isso no versículo 10. Quando da boca de Sara, Abraão ouve: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Até aqui nós podemos entender uma mãe preocupada, talvez exagerando, mas pedindo algo ao marido que protegeria o seu filho pequenininho. Nós precisamos lembrar do que aconteceu lá atrás, quando ela já havia pedido para Abraão mandar embora a Agar, mas Deus a traz de volta. Será que não é isso que deveria acontecer agora mais uma vez? Não, o que acontece lá atrás acontece por causa da providência de Deus, porque Isaque não havia nascido ainda, porque tudo o que aconteceu precisava acontecer, mas agora Isaque nasceu, o filho prometido nasceu, não há mais qualquer possibilidade de convivência. Sara manda rejeitar a escrava e seu filho. Ninguém aqui duvida de que talvez a motivação de Sara fosse pecaminosa. Mas ninguém aqui também duvida de que essa era exatamente a vontade de Deus. Não é Sara que está rejeitando o menino ou pedindo para Abraão rejeitá-lo. É Deus quem está usando Sara para que Ismael e sua mãe sejam rejeitados. É só você ver o versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Meus irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa. Esse Deus aqui, do versículo 12, ele não se encaixa com o famigerado Natal que é celebrado hoje em dia, especialmente no lado ocidental do mundo. Todos os programas, todas as festas, toda a representatividade natalina não aceitam um Deus como esse aqui. Esse Deus aqui não tem o espírito natalino. Esse Deus aqui não é tão bom quanto o bom velhinho. O bom velhinho jamais faria isso. Mas graças a Deus, o nosso Deus não é Papai Noel. Graças a Deus, o nosso Deus é soberano, justo, santíssimo. E ele manda embora, ele expulsa, ele exclui
aqueles que representam qualquer coisa que ameace o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo. Ele está purificando o seu povo. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, Ismael nada mais é do que um resultado da sua infidelidade, incredulidade e desobediência lá atrás. Ismael representa obras. Ismael representa salvação por meio de um falso ecumenismo, onde todos os seres humanos dão as mãos. E nós fazemos juntos alguma prece, e nós achamos que isso é paz mundial. Ismael representa exatamente isso. O espírito natalino, do pinheiro, da guirlanda, do Papai Noel e de qualquer outro símbolo que nós temos hoje em dia. Deus rejeita. Deus manda embora. E não é fácil. O versículo 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Imagina você ter que mandar embora o seu filho. Imagina você ter que deserdar o seu filho. Não é fácil. Ninguém disse que foi. Ninguém disse que é. Mas precisa ser feito. Se o meu filho, se a minha filha representam para mim uma ameaça ao Evangelho, eu preciso amar mais a Deus do que aos meus filhos. Vocês conseguem ver aqui uma preparação já para o capítulo 22? O capítulo 22 é muito conhecido. O capítulo 22 é quando Abraão está prestes a entregar Isaque, porque Deus mandou que ele entregasse. Mas o capítulo 21 já é uma preparação. O capítulo 21 já é um treinamento. O capítulo 21 já está quebrando o coração de Abraão. E aqui ele já precisa entregar um de seus filhos. Ismael, assim como qualquer outra coisa hoje em dia, que representa religião de obras, sempre significa a tentativa dos homens de tornar o impossível possível. E é exatamente disso que nós precisamos nos livrar. É exatamente por isso que nós precisamos nos lembrar que Deus age segundo a sua misericórdia e não segundo algo que há em nós. E é por isso que, por mais penoso que fosse a Abraão, e a linguagem aqui é mais pesada do que isso, Abraão ficou muito transtornado. Ele não queria entregar o seu filho. Mas diante da palavra de Deus, nos versículos 12 e 13, o versículo 14 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Mesmo horário que ele se levanta para entregar Isaque, lá no capítulo 22. Ele se levanta de madrugada, ele não vai perder tempo. O coração está quebrado, mas ele vai obedecer a Deus. Nessa manhã, esse texto nos pergunta: nós amamos mais a Deus do que aos homens? Nós amamos mais a Deus do que a cultura? Nós amamos mais a Deus do que aquilo que nós supostamente chamamos de Natal? Meus irmãos, obras meramente humanas nunca são suficientes. Percebam que Abraão está com o coração quebrado, ele obedece, mas ele cuida de Agar e de seu filho. Ele manda eles saírem, ele os manda sair com provisões. Mas a provisão de Abraão, ela acaba. Ele pode mandar o quanto de água for, o quanto de comida for, mas acaba. Obras meramente humanas nunca são suficientes. E é por isso aqui que nós vemos nesse texto
que é preciso que Deus cuide, é preciso que Deus manifeste o seu cuidado, mesmo àqueles que não fazem parte do pacto verdadeiramente. E é isso que nós lemos dos versículos 17 a 21. Abraão manda provisões, a água acaba, Agar entende a mensagem, ela vai morrer, seu filho vai morrer. Mas a partir do versículo 17, nós vemos o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Versículo 17 a 21. Quantas bênçãos! Que livramento extraordinário! Provisão do próprio Deus que não acaba. Um poço no meio de um deserto para fazer com que o rapaz e sua mãe continuassem vivendo. O texto diz: Deus estava com o rapaz. O texto diz que ele se casa com uma mulher do Egito. E a partir daqui, nós vemos o momento em que o povo muçulmano começa a surgir. Aquele terrorista que atropelou diversas pessoas naquela feira é descendente exatamente de Ismael e dessa mulher egípcia. Que ironia! Mas que perigo! Nós olhamos para as bênçãos aqui derramadas sobre a vida de Agar e sobre a vida de Ismael. E nós vemos o perigo dessa graça que é derramada, sim, sobre aqueles que não fazem parte do pacto verdadeiramente. Aqui nós temos a noção de graça comum. Aqui nós temos a noção de que Deus faz nascer o sol e faz chover em cima de justos e injustos. Aqui nós temos a noção daquilo que Atos 14 nos diz, que Deus trouxe alegria aos corações de idólatras, que estavam ali sacrificando a Paulo e a Barnabé como se fossem deuses. Esse é o Deus bondoso, misericordioso e amoroso. Mas por que essa graça é perigosa? Porque essa graça ela pode nos enganar. Essa graça e tudo que é de bom vem do Pai das luzes, pode nos enganar. Nós podemos nos contentar com ela. Nós podemos nos contentar com um bom casamento, com uma boa ceia no dia 24 de dezembro. Nós podemos nos contentar com tantas bênçãos materiais que nós temos recebido. E achar que isso é a única coisa que nos alegra o coração. Essa graça é perigosa. Porque aqui está demonstrado claramente que Ismael, circuncidado ao 8º dia, era filho da aliança, mas não fazia parte da aliança. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 9. E fique lá no Novo Testamento, porque a gente já vai para Gálatas capítulo 4 logo em seguida. Romanos capítulo 9. Vejam que é exatamente esse o pensamento de Paulo aqui. Ele, inclusive, cita aquele texto. Romanos 9, versículos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão.
são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Essa mensagem, ela é tão crucial que ela nos mostra nessa manhã maravilhosas e sermos como Ismael. Isso confronta a nossa fé, isso confronta o nosso coração, isso nos confronta para entendermos se estamos de fato em Isaque ou se permanecemos em Ismael. É por isso que precisamos ler mais uma vez Gálatas 4, de 21 a 31. Nós lemos na liturgia, mas aqui está a interpretação paulina, pelo Espírito Santo, daquele texto que nós lemos, que nós estamos expondo hoje, Gênesis 21. Onde é que você se encaixa? Gálatas 4, de 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Você que a sua vida é baseada no Evangelho completo de Jesus Cristo. Se a sua vida realmente é baseada na graça de Deus e somente nela. E sim, essa época do ano é um teste para nós. Não estou dizendo que se você ainda é convencido biblicamente ou por qualquer outra forma de que não há problema nenhum de você celebrar o suposto Natal do dia 24 para o dia 25, que você não é crente por causa disso, não, de jeito nenhum. Mas uma coisa eu lhe digo, se você ainda é convencido disso, você não está ajudando em nada, absolutamente nada, àqueles que estão longe do Evangelho a entenderem o verdadeiro Evangelho. Não há sincretismo, não há mistura. Hoje não é o aniversário de Jesus. Ponham isso na cabeça. Estudem mais sobre isso, pelo menos pesquisem. Hoje não é o aniversário de Jesus. O Natal de Isaque, ele não tem nada a ver com o Natal do mundo. Muito menos o Natal de Jesus Cristo tem alguma coisa a ver com o Natal do mundo. Meus irmãos, aquele muçulmano que matou várias pessoas em Berlim, ele era da Tunísia. E você deve ter visto a imagem de vários tunisianos levantando as bandeiras da Tunísia, gritando palavras de ordem contra o terrorismo. Que bom! Mas isso não é suficiente. Os tunisianos continuam tão perdidos quanto o muçulmano que foi assassinado depois pela polícia. Eles viram o corso, mas apenas para tirar a sede, satisfazer algo material, dar uma alegria provisória, uma sensação de satisfação que logo passa. Os tunisianos não precisam da ONU, os tunisianos não precisam de palavras de ordem contra o terrorismo.
Os tunisianos precisam que nós nos levantemos e sejamos missionários lá, pregando o evangelho, para que lá pessoas vejam mais do que um poço, mas vejam o próprio Cristo, que é a água da vida, que satisfaz plenamente. A situação de Israel e da Palestina não vai se resolver com o Trump, que certamente daria o veto da decisão que a ONU tomou agora. A situação de Israel e da Palestina, se é que ela vai ser resolvida antes do retorno de Cristo, ela se dá por meio de missionários que vão até lá e colocam a sua vida em risco, levando o evangelho até aqueles perdidos, descendentes de Abraão, por Isaac e por Ismael. Esse é o Natal completo. Esse é o Natal que não se encaixa. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a Ana Maria Braga, eu estou pegando no pé dela, porque ela representa tudo aquilo que de ruim eu entendo dessa época. Ela pode até ter Jesus na sua boca. Ela pode falar que essa é uma data que lembra o nascimento de Jesus. Mas ela certamente está longe da cruz de Cristo. Porque essa mensagem aqui não é apenas a rejeição de um pai ao seu filho. Isso pesou no coração de Abraão. Mas a mensagem da cruz de Abraão a Ismael foi algo trágico. Muito mais trágico, infinitamente mais trágico. Foi a rejeição do pai ao seu filho na cruz do Calvário. Ele teve sede naquela cruz e ele não foi saciado. Agar e Ismael tiveram sede no deserto e foram saciados. Qual é a água que você quer? Esse é o seu Natal. Que Deus nos ajude a buscar sempre e somente o Evangelho completo. Vamos orar. Deus glorioso, obrigado pela tua palavra, obrigado pela clareza, obrigado pela contemporaneidade de algo que foi escrito há tanto tempo atrás. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós muitas vezes não conseguimos nos desvencilhar daquilo que ainda nos impede de viver completamente, plenamente o Evangelho. Por isso eu te peço, ó Deus, nos ajuda, dá a força necessária, por mais que seja penoso, de obedecermos ao Senhor. Nos mostra graça sobre graça e nos ajuda a viver somente por isso, sendo gratos e sendo misericordiosos, jurando e a nossa palavra valendo alguma coisa. Ó Deus, transforma esta igreja, transforma a nossa sociedade, transforma o Ocidente, ó Deus, como estamos perdidos e afundados em tanta cultura que nada tem a ver com a tua palavra. Purifica-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, o descendente prometido que nasceu de fato. E isso é celebrado domingo após domingo nas igrejas cristãs. Justo é o Senhor em seus santos caminhos. Ele em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está os que me invocam, de todos que me invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Receba uma bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o conforto, a comunhão e o verdadeiro Natal